não se usa um nome à toa, uma expressão à toa. Tratado de Tordesilhas é aquela divisão territorial, envolve terras, envolve limites, e é justamente isso que a Polícia Federal deflagrou, com esse objetivo que a Polícia Federal deflagrou essa operação no norte, Raimundo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, se bem me lembro dessa aula de história, o Tratado de Tordesilhas é aquele tratado que fez aquela divisão do que seria do Império Espanhol e o que seria do Império Português nas Américas, né? Isso. Pois esse nome escolhido pela Polícia Federal para essa operação tem a ver também com delimitação de terras, só que delimitação de forma fraudulenta. Uma investigação da Polícia Federal que vem acontecendo há algum tempo descobriu que um grupo criminoso, um conjunto de criminosos estaria se apropriando de terras da União no litoral do Piauí, loteando essas terras e vendendo por preços altamente inflacionados, ou seja, terras que nem sequer eram deles, que não tinham sido adquiridas de forma ilegal. Isso resultou em mais uma operação nessa sexta-feira e na segunda-feira já tinha acontecido a primeira etapa dessa operação. Vamos acompanhar. Nas primeiras horas da manhã, policiais foram até a sede da Prefeitura de Cajueiro da Praia, município do litoral do Piauí, a 353 quilômetros de Teresina. Além dessa cidade, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Parnaíba, Floriano e Teresina. Os mandados foram expedidos pela primeira Vara Federal de Teresina. A Operação Tordesilhas é o resultado de uma investigação sobre a grilagem de terras no litoral piauiense e a apropriação de terras da União. Segundo as investigações da Polícia Federal, os criminosos usavam a identidade de pessoas de baixo poder aquisitivo, a maioria idosos, e simulavam que essas pessoas tinham posses antigas de terras da União. Depois, criavam documentos de compra e venda dessas terras e conseguiam a regularização da posse junto à Secretaria de Patrimônio da União. Segundo as investigações da Polícia Federal, depois de conseguir essa regularização fraudulenta das terras, os membros da quadrilha desmembravam esses terrenos e colocavam à venda no mercado imobiliário. Com isso, conseguiam um valor alto de especulação, que chegava até a 15.000%. Esta foi a segunda operação da Polícia Federal para combater a grilagem de terras no litoral do Piauí em menos de uma semana. Na última segunda-feira, foram expedidos 10 mandados de prisão temporária, 13 de busca e apreensão e 1 de reintegração no município de Cajueiro da Praia. A Polícia Federal descobriu que as ocupações ilegais começaram em 2020. Os criminosos vêm derrubando cercas e criando novos marcos nas propriedades. Em seguida, passam a negociar as terras. E se a Polícia Federal continuar investigando, vai acabar descobrindo que muito mais terras da União foram adquiridas de forma ilegal e estão sendo ocupadas de forma ilegal. Não só no litoral do estado do Piauí, mas em outras regiões do estado, Douglas. Semana, inclusive, conversando com o Tony Silva, dá para inverter aí, Rafael, por favor? Só para a inversão aí do posicionamento dele. Eu falando com o Tony sobre essa questão de grilagem de terras. Então, o piauiense sempre ouviu falar de que grilagem de terra acontecia basicamente no sul do estado, né? Por conta de esquemas criminosos envolvendo inclusive cartórios. Isso aí já foi amplamente discutido e divulgado pela imprensa. E essa semana, a gente falando sobre operações da Polícia Federal, sobre terras no litoral do Piauí, e eu dizia que lá existe grilagem tanto quanto existe no sul do Piauí. Parecia uma espécie de premonição do que iria acontecer nesta sexta-feira através desta operação da Polícia Federal, e está aí provado. E como você disse, se a Polícia Federal aprofundar as investigações, e vai aprofundar as investigações, o que vai aparecer de título de posse que foi fraudado,
o que vai aparecer de posse irregular, ocupação irregular, e detalhe, hein? E detalhe, assim como o Sul, olha se não aparecer participação de agentes públicos nessa rede, porque nada disso funciona se não tiver um esquema com participação de pessoas ligadas a órgãos públicos. Ligadas a órgãos públicos, ligadas a cartórios, ou seja, tem que existir todo um esquema colaborativo para essas pessoas conseguirem essa documentação falsa e conseguirem enganar os órgãos públicos que vão dar essa legalidade a essa documentação e permitir que essas terras sejam comercializadas. A gente percebe, por exemplo, que o metro quadrado no litoral do estado é hoje o metro quadrado mais caro no estado do Piauí. E junto com esse crime de tomar posse das terras da União, há também os crimes ambientais que estão sendo praticados, porque essas terras estão sendo devastadas, essas terras estão sendo desmatadas para a criação de empreendimentos imobiliários, e tudo isso tem que ser investigado e os responsáveis têm que ser penalizados.